Estamos iniciando, vamos esperar mais um pouquinho o nosso curso da noite de hoje, sempre com muita alegria e satisfação, vendo as fisionomias aí gratas do Fábio, da Renatinha, do Paulão, da Rosane, enfim, de todos os outros tantos alunos que estão aqui presentes. A nossa aula de hoje é uma aula que vai falar, dá uma rodada aí, Amilcar, sobre a segunda página, não, só o topo aí, que vai falar sobre a alma após a morte, a individualidade dessa alma após a morte e a vida eterna. Parece coisas muito simples, mas elas demandam uma espécie de atenção para vocês, porque essa aula me deu muito trabalho. E à medida que nós vamos trabalhando na confecção das apostilas, nós temos que ter um ambiente espiritual muito favorável, porque todo aquele que se envolve no bem, ele se torna um alvo, um objeto das falanges do mal. Isso não é superstição, isso são fatos. São fatos reais. Todo que aquele que pretende divulgar princípios, moral, ele se torna um indivíduo que sofre muito. Então, eu gostaria que vocês tivessem condição, em cima disso, vocês comprassem esse livro. Inclusive a Vanessa, tá? Eurípides, o Homem e a Missão. Eurípides Barçanufo, ele foi muito pouco divulgado aqui até hoje, porque ele só viveu até 1918, faleceu com 30 e poucos anos, mas ele foi um médium completo. E o espiritismo no Brasil começou na cidade de Sacramento, que é um vilarejo na época que não tinha nem luz elétrica, era a luz do lampião de gás, a 80 quilômetros de distância de Uberaba. Os primórdios do espiritismo estão aqui. Gostaria muito de ler alguns textos disso para vocês, mas se vocês me prometerem que vocês compram esse livro, eu vou dar um seminário sobre ele, sobre o seu Eurípides, porque quando nós temos uma passagem bonita na Bíblia que diz, Jesus diz, isso está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, não penseis que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Amilcar, vê que está fazendo aqui uma interferência. Não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque depois de mim, o pai estará contra o filho estará contra o pai. A mãe estará contra a filha estará contra a mãe. O sogro estará contra o genro contra a nora. E a nora estará contra a sogra, e a sogra estará contra a nora. Naquela casa em que tiverem 5 pessoas, 2 estarão contra 3. Portanto, eu não vim trazer a paz. O que significa isso? Significa que aqueles que fossem adotar a doutrina do Cristo iam ter grande resistência, como nós vimos nos primórdios do cristianismo, em que uma grande parte dos primeiros cristãos foram sacrificados e mortos. Todos os apóstolos tiveram um fim trágico, à exceção
de São João, ou João Evangelista, que morreu de velhice. Mas todos foram, de alguma forma, assassinados e violentados. E isso é verdade também para o Espiritismo, porque quando Eurípides, que ele era muito ligado à igreja, ele lê um livro do Leon Denis, depois da morte, e começa a ver uns fatos muito interessantes, e acha que ele não pode ser mais um secretário da igreja, da congregação de Vicente de Paulo. Então ele traz contra si toda a força daquela igreja dos anos de 1900. E ele recebe naquela cidade pequena, só tinham 4.000 habitantes, todos os tipos de humilhações e discriminações e agressões verbais. E até a família dele o rejeita, achando que ele ficou com algum transtorno mental. Quando ele andava na rua, diziam: o professor está louco, o professor, que ele era o professor lá. Mas ele tinha a proteção dos espíritos, e isso era necessário ele passar. Então, aqui, nessas passagens, nesse capítulo, um deles, mas esse aqui é muito significativo, que fala sobre a conversão deles, é tão rico, que eu não posso nem me estender por causa da aula, mas vocês vão ver o que uma pessoa passa quando ela quer, às vezes, buscar a verdade. Isso é uma constante. Ou quando quer divulgar a verdade. Então, eu também passo por isso. O Fábio está me entendendo também. E muitos projetos que eu tenho, eles são destruídos no meio do caminho, porque as pessoas não têm ainda aquela firmeza que é necessária, amadurecimento espiritual. Mas, graças a Deus, as coisas estão correndo bem, o curso está indo bem, e nós vamos mais tarde ter nossa internet, é questão de tempo. Mas eu posso dizer a vocês que para preparar essa aula e colocá-la como ela é colocada, é realmente uma situação difícil. Eu tenho que ficar sozinho no fim de semana, no domingo eu desligo o meu celular. Eu fico sozinho numa casa com 3 cachorros. Eu tenho os cachorros, e mais os caseiros, e mais ninguém. E não atende o telefone. Só deixo fixo lá para minha família. Se quiser ligar, eu falo. Porque eu preciso ter concentração e disciplina. Isso é muito complicado. Senão, não vou conseguir fazer uma boa aula. Vou fazer uma aula, mas não uma boa aula. Porque aquele cara, que sou eu, está na mira daqueles que não interessam as falanges que estão lá em cima. Divulgar a doutrina, trazer a verdade, o caminho, os ensinamentos. Então, nós tivemos também um belo exemplo, aqui o Papa, né? Que foi um senhor espírito, não importa que ele não seja espírita, mas daquilo que ele falou, a gente tirando alguns vícios, algumas coisas que a gente não professa na igreja, que são os sacramentos, nós não vamos melhorar pelos sacramentos, nem piorar, e também os cultos exteriores, que são rituais, que também não vão melhorar nem nos piorar. Mas o lado evangélico do Papa foi muito bem colocado. Eu gostei muito dele, porque ele colocava com precisão o lado evangélico. Ele é um homem iluminado. É um homem iluminado. Ele é um franciscano, como também Frei Luís foi franciscano. Então, os franciscanos, eles têm o voto de pobreza, e desde Francisco de Assis eles são ensinados a essa maneira de viver com a maior humildade e a maior singelitude possível. Por isso que ele não quer nada de especial para ele. Não é que ele faça isso de fora, para as pessoas verem. Ele pode dar um exemplo, mas ele é assim mesmo. Ele é isso.
ele é verdadeiro. Então ele trouxe para o Rio um novo momento espiritual. Então nós temos que agradecer a vinda dele, embora ele tenha outros conceitos, mas lá no fundo, quem sabe se ele não acredita em reencarnação, né? Não é? Tantos padres acreditam, só que não podem falar, né? Porque vão se comprometer, né, com a hierarquia, com a subordinação. Tem muita gente, quando falam que no Brasil tem 6 bilhões de espíritas, isso é uma mentira, né? Só que no Frei Luís cada vez vão 5.000 pessoas, 4.000, cada quarta-feira ou cada domingo, né? E quantos centros espíritas tem aqui no Rio? Quantos milhares, milhões de pessoas, né? Então são aqueles que, para não ter um comprometimento de ordem social, eles dizem que eu sou católico. Pronto. Mas, no fundo, as convicções deles já não se identificam mais com o catolicismo. Mas eles têm que dar um status qualquer, então eles se dizem um status católico. Que casava divorciado. Pois é. Pois é, que é uma apostasia, né? É. E o Papa foi tão bonito que ele também, naquela entrevista da Globo, que vocês devem ter visto, porque a Globo é muito poderosa, né? Ela deu uma cobertura ao Vaticano e o Vaticano devolveu a ela com a entrevista. Isso, né? Foi uma coisa assim, casado. É? É? Não, ela cortou, porque a entrevista foi 1h20, mas o que saiu na Globo foram 30 minutos, né? Tem tema, mas a Globo é assim, ela corta, a mídia ela tem que manter-nos informados naquilo que ela acha da conveniência dela. Por isso que as redes sociais estão estourando aí fora, porque não estão vinculados a essa grande mídia, né, esses interesses. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito bonita, mas no avião, que hoje eu vi de manhã no programa, estava em Teresópolis, no programa da Fátima Bernardes, né, falou no avião. Ele foi entrevistado também no avião, e o Papa não cansa, é hiperativo, ele não dorme, não cansa, todo mundo está com a língua de fora, e o cara ali falando, não cansa. E tem 76 anos, né? Aí o Scamparini, alguém perguntou a ele sobre o lobby gay que tem no Vaticano, o lobby gay. Ele foi muito bonito, ele disse, olha, eu não sou contra os gays, porque eles são filhos de Deus, eles têm que se aproximar de nós. E nós espíritas não somos contra ninguém, porque nós vemos dentro daquela pessoa um espírito, e dentro daquele espírito uma criação de Deus. Então, quando nós temos essa visão, cada pessoa tem uma criação, é uma criação de Deus, e é um espírito, e apenas veste um corpo, que nos diferencia pela cor, pela etnia, pelo sexo, e até pela identificação sexual, nesse caso, a identidade sexual. Então, nós não podemos ter esse sentimento, porque a gente vê ali uma pessoa que a gente vai amar, independente do que seja. Porque o Espiritismo não faz acepção disso. Então, quando ele mostra isso, ele bate na igreja, né? Porque se nós pegarmos a Bíblia, a homossexualidade é condenada, até por São Paulo. Quem quiser ler São Paulo vai ver, eu estou arrepiando aqui, mas é verdade. Ele condona a sodomia, enfim, a homossexualidade, enfim, um homem deitar com outro homem. Ele não fala homossexualidade, porque na época dele não devia esse termo. E condena, né? Na visão dele da época, né? Que Paulo Apóstolo também não era um sujeito perfeito. Ele tem uma história antes da conversão muito difícil, né? Quando ele deixa até Estevão ser morto na frente dele, né?
Então, mas de toda forma, o Espiritismo, ele nos coloca na lei da igualdade, que é uma lei divina. A gente tem que ver todas as pessoas espiritualmente. Isso é impossível. Mas ele é o Filho de Deus, nós temos que entender isso. Se ele tem a problemática da falta de identidade, a identidade sexual dele, ele está num corpo em que ele não se identifica, ele está num corpo masculino e ele queria ter um corpo feminino, está num corpo feminino, queria ter um corpo masculino, isso é uma coisa que está dentro dele. Ele não é opção, é quase uma coisa atávica, espiritual. E nós temos que ver isso com humanismo, com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor. É pré-histórico, e não podemos ter esse tipo de preconceito. Eu não me sinto bem, honestamente eu não me sinto bem. Eu não sinto bem com isso. Pois é. E ele dizia, não são os sãos que precisam de médico, né? Lembram dessa passagem? Não são os sãos que precisam de médico. Porque sentou, botou na mesa dele o quê? Pecadores, prostitutas, mulheres de má vida, publicanos, para comer com ele e partir o pão, que era o costume entre os judeus. Aí os críticos dele, que eram fariseus, diziam, como é que o teu mestre, teu rabino, senta na mesa com pessoas de má vida? Ele apenas respondeu, não são os sãos que precisam de médico. Ou seja, nós temos que tratar os doentes. Ele veio para nos tratar no sentido espiritual. Ele é o grande médico do espírito. Então, nós temos que desabrochar esse amor em nós. Quando nós conseguirmos ver cada pessoa como um espírito, que ele é, e nesse espírito, se a gente entender que ele é uma criação de Deus, ele foi criado por Deus, ele não é qualquer um, mesmo aquele mendigo debaixo da marquise, miserável, ou mesmo aquele sujeito que está lá no presídio, que é um homicida, confesso, ou um serial killer, seja o que for, a gente tem que ter um sentimento de piedade. Porque a gente sabe que acima dessa lei do homem, existe uma lei divina. E essa lei divina é inexorável o seu cumprimento. Ninguém pode impedir. Então nós temos que tratar dessa maneira. Eu queria isso dizer a você, às pessoas. E, sobretudo, quando a gente tem um atrito com uma pessoa e a pessoa não quer nos entender, sabe o que nós devemos fazer, Ângela? A gente deve se retirar. A gente não deve manter, sustentar uma contestação. Falando a nível familiar, a nível de amizade, a gente se retira e reza pela pessoa, porque nós não vamos contestar. Então, com isso, a gente vai tendo uma vida, do ponto de vista espiritual, muito mais pacificada e muito mais equilibrada. Então, talvez seja isso que Jesus disse, bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nós devemos ter sempre essa conduta receptiva, amorosa, e procurarmos nos manter num clima mais, sim, voltado para Deus, de gratidão, agradecimento, e vendo todas as pessoas como se fossem nós próprios também. Esse é o grande caminho que nós espíritas temos que seguir, porque esse é o caminho que Jesus nos orientou. E o Espiritismo é uma criação de Jesus. O Espiritismo não veio por ninguém. A criação do Espiritismo é Jesus, o Criador, e ele já disse que viria, né, no Consolador prometido em João 14, que enviaria o Espiritismo. Então o Espiritismo explica tudo. Então nós vamos ver mais um pouquinho hoje como ele explica e como é difícil às vezes nós entendermos ele direito, porque ele também não é muito fácil, não é muito fácil. Então vamos à abertura da nossa aula com a Ave Maria. Eu
gostaria até de ter uma aula de perguntas e respostas com vocês. Quem sabe aí se a Eloinha orienta, você escreve num papel, vocês podem fazer perguntas mais cabeludas, pode perguntar tudo. Não tem problema, eu estou aqui para orientar, eu não tenho receio de nada, não tenho preconceito, qualquer coisa, pode perguntar, a gente pode, quem sabe se a gente pega um dia e faz isso. Jesus, estamos aqui em coração, Deus Todo-Poderoso, como se estivéssemos na vossa casa. E a vossa casa, Jesus, é a casa dos espíritos puros, depurados. Aqueles que têm a noção da verdadeira vida e sabem que a sua encarnação na Terra é um princípio da própria lei da evolução. Nós encarnamos para evoluir. Encarnamos por misericórdia divina, que sempre nos deixa uma porta aberta para nós nos arrependermos e repararmos os nossos erros e faltas e nos tornarmos melhores. Assim, nós sentimos abrigados por vós, sentimos abrigados pelo nosso Pai Todo-Poderoso Deus. E é sobre esse afeto que nos envolve, que envolve essa atmosfera do nosso curso, que envolve os alunos, é que damos por abertos nossos trabalhos no dia de hoje, dia 29 de julho do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Então vamos conhecer um pouquinho do que os espíritos responderam e de como Allan Kardec também ele conduzia esses fatos. O título é A Alma Após a Morte, Sua Individualidade, a Vida Eterna. São 3 itens. Vamos para a primeira pergunta. Em que se torna a alma no instante da morte? Vocês sabem, ela volta a ser espírito. Isso não tem dúvida. A alma é um espírito encarnado, né? Retorna ao mundo dos espíritos que temporariamente havia deixado. De fato, no processo da criação de Deus, o espírito precede o corpo, que por si forma como matéria a terceira etapa da criação do ser humano. Ou seja, a criação primária é a criação do espírito. Depois o espírito, ele se densifica e cria um corpo que o envolve, que é o perispírito. E esse perispírito é que tem cargas de vitalização que pegam a matéria orgânica e a fazem vida. Então, o espiritismo, ele tem a sua trindade de corpos, a trindade criadora, que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. Porém, vivida essa etapa do corpo com a matéria, a lei da evolução exige o retorno do espírito à sua origem, no caso temporariamente nesta sua vida carnal, transformado temporariamente em alma. Então a morte não é uma tragédia. Tragédia é a forma que o sujeito vive e alcança a morte. É a grande tragédia. A morte é um epílogo de um destino. Mas a tragédia está de como o sujeito viveu esse destino. Então, por quê? Porque a lei da evolução, ela necessariamente vai nos levar à morte. Então, assim como a encarnação é um atributo da lei da evolução, a morte também é um atributo da lei da evolução. Não devemos temer a morte, mas devemos temer a corrupção dentro de nós. Os maus sentimentos, que são realmente a morte, entre aspas, do nosso próprio espírito, que depois renascerá, né? Bom,
e volta a ser espírito. Paulo, o apóstolo, bem compreendeu a diferença entre o que chama de corpo material, o corpo físico, e corpo espiritual, o do espírito. E assim nos diz. Isso aí é a primeira epístola aos Coríntios. Olha o que Paulo diz. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Como ressuscitam os mortos? Os mortos ressuscitam. E em que corpo vêm? No mesmo corpo? Insensato. O que semeia não nasce? Se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como do trigo ou de qualquer outra semente. Então ele vai sem saber e vai dizendo, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Ora, se a gente morre e depois renasce, o que é isso, Jorge? É a reencarnação. Mas ele não fala isso como nós falamos, porque ele não tem a nossa cultura espiritual que nós temos hoje. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve, dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, o homem tem um corpo próprio dele, né, para expressar o espírito de maneira mais avançada. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra a das aves e outra dos peixes. Essa carne aqui entende-se como corpo, como fisiologia, como estrutura orgânica. Cada ser vivo tem a sua própria estrutura, sua própria biologia. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Quando nós, não puxa muito não. Então, quando nós vamos lendo esse trecho de Paulo, nós vamos vendo que ele está falando da reencarnação e do espírito. Se tem corpos terrestres e corpos celestiais, e se não nasce, se primeiro não morrer, como a semente. Então, como a igreja, outros que seguem a Bíblia, seja a religião, qualquer religião que segue a Bíblia, pode efetivamente explicar isso? Não pode. Por isso que o Espiritismo pode. Por isso que o Espiritismo nos liberta. Porque nós não temos nenhum dogma. Nós não aceitamos dogmas. Nós aceitamos mistérios, né? Nós queremos aceitar o pensamento e a nossa inteligência. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Olha aí, ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, porque o corpo vai para a carne, que é a corrupção, mas ele ressuscita na incorrupção. Aqui ele fala da desencarnação dele. Semeia-se em desonra, ressuscita, quer dizer, agora vai para o espírito, em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Coríntios, e aqui as citações. Isso fica tão claro quando a gente lê, assim, com essa tranquilidade, estuda, que é difícil não falar de reencarnação, que é o tema de hoje, que é o tema desse capítulo, porque próprio Paulo foi o maior médium que a Bíblia teve, no sentido das descrições que ele teve, que ele fez. Né, Vanessa? Então, nós vamos buscar mais uma síntese. Quando Paulo se expressa pelas palavras ressuscitação, o que é a reencarnação? O que era da cultura judaica de então? Porque a cultura judaica não entendia o que era a reencarnação. Ela usava o termo ressuscitação. Isso era comum entre os fariseus. Como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer?
Foi o que nós dissemos. Se não morrer, não nasce. Ou seja, não reencarna. Corpos celestiais e corpos terrestres. O corpo celestial aqui, o que é o perispírito, envolvendo o espírito, e o corpo físico, respectivamente. Ressuscitação. O que é desencarnação? Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. De toda forma, Paulo vale-se de um único vocábulo, ressuscitação. Por quê? Porque o vocabulário hebraico era muito pobre, uma palavra tinha que dar muitos sinônimos dentro do contexto. Ele vale-se do único vocábulo, ressuscitação, ora para expressar reencarnação, ora desencarnação, rumo à vida espiritual, que na sua compreensão é o novo renascimento. Então, nós vimos aqui um pequeno trecho da Bíblia, em Coríntios, que é claro. Como é que o pessoal pode ignorar isso? Será que eles querem ignorar mesmo? Será que é conveniente ignorar, como a TV Globo quer ignorar uma porção de coisas, Jorge? É. Por quê? Porque eles estão mais apegados ao mundo do que à vida espiritual, negando aquilo que Jesus disse para Pôncio Pilatos: meu reino não é deste mundo. Tá? Porque se fosse deste mundo, meu pai mandaria 10 legiões que me tirariam de vocês, das mãos de vocês. O nosso reino é o reino espiritual. Nós estamos aqui na terra por um tempo, para nos aperfeiçoarmos, mas não devemos nos prender à terra como se fosse o nosso verdadeiro destino. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria ela se não conservasse? Ou seja, se ela conserva a individualidade dela, então as almas, cada uma, são diferentes das outras. Assim como todos nós aqui somos diferentes uns dos outros, e somos espíritos, então, nesse sentido, a alma também é diferente, porque ela é o espírito encarnado. Então, se ela conserva a individualidade, ela é também um atributo da diferenciação entre elas, desde os mais elevados aos menos elevados, ou menos evoluídos. A própria lei da evolução encaminha o espírito ao seu progresso, enriquecido cada vez mais moral e intelectualmente pelas experiências vividas nas incontáveis reencarnações desde sua criação como espírito. Ou seja, essa lei da evolução é que vai nos levando ao progresso. E como nós vimos aqui, o progresso se dá moralmente e intelectualmente, através de quê? Da reencarnação. Então, eu queria que vocês aceitassem mais a reencarnação. Porque eu escuto às vezes pessoas dizerem: puxa, o meu karma. Karma em sânscrito é ação. Karma é ação. Então, mas karma também tem um sentido de um destino. Mas ele é um sentido meio depreciativo. É sofrimento. Quando a gente fala karma, a gente não fala como se fosse uma coisa boa. É como se fosse uma punição, um castigo. O meu karma. Isso foi uma inversão que trouxe a cultura da Vedanta, a cultura hinduísta para cá. Mas a reencarnação é uma coisa boa. Nós temos que aceitar, se nós temos problema na família, nós vamos ter que trabalhar esses problemas, porque isso é necessário para a nossa evolução. Se nós estamos numa prova e temos que resolver uma equação, um teorema, seja o que for que derem para nós, isso é uma prova da nossa capacitação. Nós não queremos passar automaticamente. Alguém quer passar aqui automaticamente? Igual na escola pública? Querem? Quem quiser, levanta o dedo aqui. Se quiser, vocês vão buscar graça lá. Para passar automaticamente, tem que buscar graça. A graça dos protestantes ou a graça que o próprio Paulo, depois ele volta atrás e fala em graça também. Mas Deus não dá essa graça.
Deus é misericordioso, Ele dá oportunidade de nós resgatarmos os nossos problemas. Isso é a graça que Ele pode nos dar. Enfim, então, a reencarnação é essa situação que nós estamos vivendo, não é? Bom, mas o que seria do espírito se ele perdesse sua individualidade? Vale dizer, todo esse patrimônio moral e intelectual tão sofridamente adquirido, porque a Terra é um lugar de expiação e de prova. Isso viria a significar um retrocesso, o que é contrário à lei do progresso, o que é impossível. Então, nós não perdemos nada do que adquirimos. Nada, não existe isso. Não existe a metempsicose de certas religiões hinduístas que o sujeito vai encarnar num bicho, como o cachorro, que o animal lá, o cavalo, faz conta. Então, aquela é a encarnação daquele cavalo que faz conta de um homem. Não existe isso. Nós não perdemos aquilo que adquirimos, porque isso está afim com a lei do progresso. Como a alma conserva sua individualidade, já que não tem mais o corpo material? Essa é a pergunta do Kardec. Ela tem um fluido, massa de energia, carregada da atmosfera do seu planeta, a energia planetária, com qual forma corpo idêntico ao de sua mais recente encarnação, ou seu perispírito. Então, nós vimos, e vamos ver aqui como comentário, nós vimos numa aula sobre perispírito, foi uma aula até muito bonita, que este nada mais é do que a condensação do perispírito de energia, inclusive dos átomos do plano material, juntamente com o do plano espiritual em que encarna o espírito. Quer dizer, um espírito que encarna em Júpiter, ele tem átomos, matéria diferente de quem encarna na Terra. E no plano espiritual, ele não se diferencia, porque essa condensação de energia é um produto da energia mental do espírito, atuando sobre o fluido mental, a energia mental. Então, a condensação é criada pela energia mental do espírito, seus pensamentos que podem ser elevados, moral ou intelectualmente, ou rudimentares. Então, o perispírito é um produto do pensamento. Depende do nosso pensamento. Cujo efeito forma a constituição e a natureza do perispírito. Então, nós estamos estudando, né, que a alma, como nós somos recém-desencarnados, a nossa mentalização é ainda a do corpo que nós temos aqui. Então, nós vamos nos apresentar numa materialização com aquele corpo recém-desencarnado, para que as pessoas, inclusive, identifiquem, os nossos parentes, identifiquem a nossa fisionomia. Mas, à medida que o espírito vai se elevando, ele vai buscando outros pensamentos, e às vezes pode se apresentar sem uma forma humana, pode se apresentar como uma luz, como uma flor, porque tudo é um produto mental, é como se ele estivesse sonhando. E no sonho a gente cria as melhores, ou nas nossas fantasias, cria tudo. Então o pensamento no mundo espiritual, ele tem a capacidade de condensar essa energia e criar. Mas, regra geral, aqui nesse ponto do Kardec, ele vai se apresentar com uma última forma do corpo que ele teve na sua última encarnação. A alma nada leva consigo deste mundo? O que a alma vai levar, pessoal? Vai levar aqui? Vamos levar o quê? Não é? Hein, Glorinha? Só. Vivência, experiência, né? Mas ele quer falar aqui materialmente, a pergunta do Allan Kardec. Nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Esse espírito estava meio amargurado. Essa é a lembrança, pode ser de doçura ou amargor, segundo a forma com que tenha vivido. Quanto mais depurada a alma, mais profunda é sua compreensão.
da futilidade que deixa na terra. Não tem isso aqui, não. Então, quanto mais, não vai levar nada, não vai levar nada, né? O que um ser imaterial, a alma, transformado em espírito, pode ambicionar das coisas materiais, que para si já não apresentam qualquer valor? Só se fixará as coisas do mundo, a alma, caso não tenha noção ou esclarecimentos da agora a vida espiritual que se encontra, ou por transtorno moral, cujo desejo é o de ainda buscar a posse dos bens materiais aqui deixados. Não é? Então, a alma, os espíritos ficam presos à terra ainda. Né? A gente vê isso em André Luiz, né? Nos livros do André Luiz, naquela série, né? Como ele descreve muito bem esses espíritos que estão adhesos à terra, né? Depois de desencarnar. Né? E o próprio Nosso Lar mostra, né? Como o André Luiz fica preso ainda à sua família, né? E leva um choque quando vê que a sua esposa casou com outro indivíduo, tiraram a retrato dele da sala, mudaram tudo, ele estava preso ainda àquilo, né? Como aquilo chocou ele, né? Nessa última circunstância, trata-se muitas vezes de um sentimento de apego do que julga ser da sua propriedade. É uma espécie de obsessão do espírito, como, por exemplo, o avarento que persiste na guarda das suas barras de ouro. André Luiz mostra muito bem isso, o sofrimento do espírito, que ainda acha que aquela barra de ouro é dele. Ele está lá vigiando aquilo. Ele sofre se aquilo é vendido. Que sofrimento é desse espírito, que tragédia para ele. Hein? Prende ele está preso àquilo. Uma regra geral, quando o espírito tem essa condição, e nós todos temos aqui, porque quando nós morremos, nós vamos querendo ficar por aqui, não é? Só isso aqui vai querer torcer pelo Fluminense, que está aqui, Valtinho, aqui ali do lado. Mas ele já disse que o Abelão não é mais lá técnico, foi? Só esse aqui que vai ficar voltado. Mas, então, tudo bem. Então, nós não queremos, temos que subir para o nosso... Isso é questão da nossa própria evolução. Agora, Allan Kardec faz uma pergunta também. Que pensar da opinião dos que dizem a alma, após a morte, retornar ao todo universal? Quer dizer, a alma, ela é uma parte do todo universal. Então, quando ela morre, ela volta a esse todo universal. Aí Allan Kardec, o espírito responde: o conjunto dos espíritos não constitui um todo? Não forma uma coletividade? Quando estás numa assembleia, faz parte da mesma, e mesmo assim conserva a tua individualidade. É o que nós chamamos de ser coletivo. Às vezes nós estamos num grupo e formamos uma identidade coletiva, nós somos o ser coletivo. Mas esse ser coletivo ele é formado das nossas próprias individualidades, que são diferentes. Não é? Essa pergunta de Allan Kardec procura revelar a ideia panteísta, já abordada anteriormente, rejeitada pelo Espírito, que como nós fôssemos uma parte de Deus, e morreríamos e voltaríamos a Deus. Nós não somos uma parte de Deus, nós somos o quê? Criação de Deus. Tá? Quem acha que nós somos uma parte de Deus é um panteísta. Pan é tudo, e theon, Deus. É Deus em todas as coisas. Adora a Deus em todas as coisas. Nós somos criação de Deus, mas não somos Deus. Não temos Deus em nós. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Então Allan Kardec pergunta. Mas ele já sabia, não sei por que ele perguntou isso. Não tendes essa prova pelas comunicações e mensagens que recebeis? Se não fosseis cegos, verias. Se não fosseis surdos, ouvirias. Já que com frequência uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Então, o Espírito responde que pelas comunicações e mensagens já há uma prova da individualidade da alma após a morte. Aqui vem os comentários do professor Kardec.
Os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estão errados. Se por isso entende que ela perde sua individualidade, como uma gota de água que caísse no oceano. Estão certos, não obstante, se entenderem por todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, ou seja, a vida espiritual, de que cada alma ou espírito é um elemento de uma cidade espiritual, do mundo espiritual. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão a qualidade do conjunto, e nada as distinguiria entre si, ou seja, uma das outras. Não teriam inteligência nem qualidades próprias, se elas fossem parte de um todo, porque elas seriam todas iguais para formar um todo homogêneo. No entretanto, o que se observa em todas as comunicações e mensagens são elas revelarem consciência de seu eu e vontade distinta. Eles são diferentes pela consciência e pela vontade. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos nada mais é que a expressão da sua individualização. São indivíduos. Se não houvesse após a morte o que se chama de o grande todo, ao absorver todas as individualidades, esse todo seria homogêneo, uniforme. Então, as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Desde, porém, que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, pois de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., torna-se evidente constituírem seres distintos. A individualização torna-se ainda mais evidente quando esses seres provam a sua identidade por meios incontestáveis ao descreverem detalhes pessoais da sua vida terrestre, os quais podem ser comprovados. Da mesma forma, não se pode colocá-la em dúvida quando se manifesta através de aparições. Então, as próprias mensagens e os fenômenos espíritas em que os espíritos se manifestam dão uma boa diferenciação das almas após a sua desencarnação. Bom, a individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé. O que é um artigo de fé? É um princípio básico da teologia das mais diversas religiões. Cada religião tem os seus artigos de fé. Um artigo de fé do catolicismo é o sacramento. O artigo de fé constante de todas as religiões é a imortalidade da alma. A crença num ser superior em Deus. Isso é comum. A vida depois da morte. Tudo isso é artigo de fé. Forma a religião. Mas isso foi ensinado teoricamente. Mas o Espiritismo a comprova, a evidencia experimentalmente, pode-se dizer, de uma certa forma, material e objetivamente. Então, a primeira religião que sai da imortalidade da alma como um conceito, como um artigo de fé, e passa para a comprovação, no nosso caso, é o Espiritismo. Ele saiu da teoria e foi para a prática. Bom, aí nós vamos analisar um pouquinho esse pensamento do Allan Kardec, essa exposição. Como é que ele conseguiu fazer isso? Nós temos que buscar aqui a lógica que ele utilizou. E a lógica é um tipo de lógica chamada lógica formal. O que é a lógica formal? É a forma que nós organizamos as nossas operações intelectuais, de tal maneira que aquilo que pensamos dentro de uma relação de causa e efeito, de origem e finalismo, tudo aquilo se encadeia perfeitamente, essa organização do nosso pensamento, para expressar uma verdade, para expressar uma evidência. Então, essas leis que regem o nosso pensamento fazem parte da lógica formal, né? E vamos andar mais um pouquinho
E ela compõe-se de quê, a lógica? Compõe-se da ideia, do juízo e do raciocínio. Vamos pegar o nosso pensamento. Primeiro, nosso pensamento é uma ideia. O que é uma ideia? É a representação mental de um fato que nós percebemos. Um objeto, uma madeira, um pedaço de pau, uma mesa, uma fisionomia, etc. Isso é uma representação mental. Mas essa ideia pode ser alguma coisa abstrata também, que nós não estamos vendo. É um sentimento que nós temos, uma lembrança que nós temos, não de um fato, mas de um sentimento. Então, esse objeto, aqui leia esse objeto como algo que a gente representa mentalmente, pode ser concreto e pode ser abstrato. É isso que é o primeiro lado, que é a nossa ideia, né? Então, quando nós expressamos uma ideia, nós chamamos isso de termo. É um termo. Mas essa ideia, ela pode ter um caráter afirmativo ou negativo. Ela pode ser adjetivada. Ela pode ter uma qualidade positiva ou uma qualidade negativa. E quando nós expressamos uma qualidade de um objeto, no caso de uma ideia, nós formamos um juízo. Então, o juízo é a qualidade que damos a uma ideia. Eu sei que é complicado, mas a gente tem que andar por aí. Por exemplo, o homem é mortal. Isso é um juízo. Está expressando uma ideia. Que o homem é mortal. A planta não é racional. Também está expressando outro juízo. O que nós chamamos de juízo, a proposição. É o termo do juízo. E, finalmente, quando tiramos de uma ideia e procuramos relacionar ela a outra, ou pegamos uma ideia já adjetivada por um juízo, ou muitas ideias, e fazemos uma relação entre elas todas, para chegar a uma conclusão daquilo, nós formamos o que? O raciocínio. E a base do raciocínio é o argumento. Então, por exemplo, é um advogado que está se defendendo. Então, ele tem que, para montar um processo, se basear em quê? Nas provas testemunhais, nas provas documentais e, às vezes, nos indícios. Então, ele vai estruturando todos os depoimentos, todas as provas e construindo um raciocínio para defender o réu, para que ele não seja culpado. Então, todo esse processo de montar esses fatos, que são ideias, e dar uma qualidade a eles, para não levá-los à culpa, levar aquele que ele defende a culpa, a pena, então isso vai formar o argumento de defesa. Então, sintetizando, podemos, por exemplo, dizer que todo homem é animal racional. Logo, todo animal racional é homem. Ou seja, na primeira relação, nós ligamos homem a animal racional. E na segunda, concluímos que todos os homens necessariamente são racionais. Então, vamos ver a lógica formal com a sua dinâmica. A ideia que se expressa pelo termo, essa representação intelectual de objeto, ela gera o juízo que se expressa pela proposição, os objetos sofrem uma afirmação ou uma negação. Vamos subir aqui. E o raciocínio que se expressa pelo argumento de uma ou mais relações já conhecidas, aqui, pela associação do objeto com o juízo, conclui-se por uma relação final e chega-se à conclusão. Ora, vamos andar mais um pouquinho. Foi isso que Allan Kardec fez. Foi difícil, né? É chato, mas vocês têm que pensar. Os alunos têm que pensar. Não podem aceitar o negócio pronto.
Não pode ter a fé fanatizada. Tem que usar a cabeça. Foi isso que Allan Kardec fez. Ele lançou para provar que a alma é individualizada, cada alma, é um espírito, lançou a lógica formal e lançou o espiritismo experimental, que é a pesquisa. Então, na comprovação da alma por Allan Kardec, ele tem os dois recursos, a lógica formal e a pesquisa experimental. Ou seja, na lógica formal, podemos enunciar a seguinte proposição. Nós vimos que a proposição é um juízo. Individualidade iguais formam um todo perfeitamente igual. Isso a gente pode dizer. No caso, chamando-se de individualidades os seres incorpóreos e o todo o mundo espiritual. Não obstante, verifica ser esse todo heterogêneo, pelo que se conclui não serem as individualidades iguais. Acertou mais ou menos agora. Porque eu estou começando a ficar suado. Isso é difícil, mas acertou. Se todos fossem iguais, todas as almas iriam formar um todo homogêneo. O mundo espiritual seria homogêneo, mas o mundo espiritual é heterogêneo, de onde se conclui que aqueles que formam o mundo espiritual, as individualidades ou espíritos, são diferentes um do outro, ou são diferentes entre si. No caso, chama-se de individualidade os seres incorpóreos, que são os espíritos, e o todo o mundo espiritual. Não obstante, verifica ser esse todo heterogêneo, pelo que se conclui não serem as individualidades iguais. Isso é muito bem observado nas comunicações dos espíritos, em que cada revela particularidades diferentes. Então, eis aqui o sentido da lógica, né? Então, ele montou na lógica formal essa seguinte proposição, que é a expressão do juízo. A soma, isso aqui é sigma, é soma, soma de individualidades, aqui está errado, iguais almas e espíritos, dão a expressão que do todo homogêneo, que é o mundo espiritual, mas isso é irreal. Mas se nós chegarmos aqui a outra proposição, vamos subindo, que as individualidades são diferentes, almas e espíritos, então nós vamos formar um raciocínio o quê? Que o todo é heterogêneo, o mundo espiritual, essa que é real. Foi isso que Allan Kardec fez utilizando a lógica. Mas ele ainda fez mais. Vamos subindo. O pessoal já está começando a dormir aí. Eu tenho que andar porque isso é um saco, né? Desculpa, né? Mas se vocês não pensarem, ó, vocês vão dançar, vão acreditar em tudo aí. Tudo que apresentarem a vocês vão acreditar. Até o meu motorista está acordado hoje, aí, ó. Bom, mas ele usou uma coisa mais ainda importante do que esse recurso da lógica. Ele usou o espiritismo experimental, que é a pesquisa espírita, a pesquisa experimental. Utilizou os médios que produzem efeitos inteligentes, a psicografia, mensagem escrita, psicofonia, mensagem falada, vidência, visão do mundo espiritual, e os efeitos físicos, que são as aparições, as materializações. E com isso ele diferenciou os espíritos, mostrando que são diferentes a individualidade, como nós vimos nas escalas espíritas. Lembra da escala espírita, as 3 ordens da escala espírita? Então, no espiritismo mental, se produzem efeitos inteligentes, psicografia, psicofonia e evidência. O espírito A dá uma mensagem diferente do espírito B, o espírito B do C, etc. Psicofonia, o médium fala, em vez de escrever, ele fala, dando o espírito A, que é diferente do espírito B, que é diferente do espírito C, ou então o que é evidente, vê 3 espíritos diferentes. E nas materializações, os espíritos aparecem também de forma diferente. Portanto, foi isso que Allan Kardec quis provar, que depois da desencarnação,
as almas preservam a sua individualidade, mas essas individualidades são diferentes. Por isso que a gente deu essa volta toda. Mas que realmente é assim que a gente pensa na lógica e na ciência. Agora, esse ponto aqui ele me deixou muito alegre. O que se deve entender por vida eterna. Esse que é bacana. Eu li a Bíblia, vida eterna, está sempre na Bíblia, né? É a vida do Espírito que é eterna, responde o Espírito. A do corpo transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma volta à vida eterna. Bom, essa é uma das respostas mais elucidativas do ponto de vista bíblico, na medida que Jesus, em seus evangelhos, refere-se com muita constância à vida eterna. Vamos ver aqui algumas passagens, eu só peguei João. Por exemplo, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, crê em Jesus. Está aqui a origem. Aquele, porém, que beber da água que ele lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui é Jesus falando para a samaritana e dizendo que a água dele, figuradamente, são os ensinamentos evangélicos dele. Não é? Eu não sei porque o ceifeiro recebe desde já sua recompensa, o que ceifa, com uma foice, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. O semeador é Deus, e o ceifeiro é o Filho de Deus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa vida é a vida eterna, é a vida espiritual. Então, fica-se aqui, pois, como vida eterna, sendo sinônimo da vida espiritual, que, aliás, por si mesmo, é a verdadeira vida, a vida imortal. Por isso que nós estamos batendo nesse ponto hoje. Então, os conceitos de vida em Jesus, a vida que ele fala quando não adjetiva é a vida corpórea e a vida eterna é a vida espiritual. Então, quando vocês lerem a Bíblia, quando ele falar em vida eterna, vocês vão ouvir a vida espiritual, porque o espírito é imortal. Mas não significa que o espírito, sendo imortal, ele vai ser feliz. Ele pode ser um espírito infeliz, mas ele só será feliz se ele se depurar. Mas ele é imortal, ele tem uma vida eterna. Mas Jesus promove essa vida eterna no sentido da felicidade, né? Não seria, Allan Kardec fala então, mais correto chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo alcançado a perfeição, não tem mais prova a sofrer? É uma pergunta que cabe, não é? Porque a vida eterna englobou aqui, espíritos imperfeitos, terceira ordem, espíritos bons, segunda ordem, e espíritos puros, terceira ordem, primeira ordem, aliás. Englobou num saco tudo isso. Então, Allan Kardec quer dizer, a vida eterna não é mais, não deve ser dita para os espíritos puros. Essa é, antes de tudo, a felicidade eterna, responde o Espírito. Porém, tudo é questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Ele é muito prático. Então, para ele, desde que a gente faça o entendimento do que é vida eterna, que é a vida do Espírito, e felicidade eterna é só tributada aos espíritos puros, tudo aí é a mesma coisa. Eis a importante diferença, considerando-se o conceito espiritual como vida eterna. Vida eterna pode se transformar com a evolução de outro tipo de vida mais avançada, em outro tipo de vida mais avançado.
a vida eterna com a felicidade eterna, não é isso? Bom, terminou. Então, essa aula de hoje, que falou sobre a individualidade nossa, as diferenças, falou sobre a comprovação dessas diferenças e falou finalmente sobre esse trecho bíblico de Jesus, ela trouxe mais um acréscimo àquilo que nós estudamos na escala espírita. Então, nós vamos cada vez mais nos aproximando de uma realidade que os espíritos são como nós. São tão vivos e presentes como nós. Eles são tão perfeitos ou imperfeitos como nós. Eles estão sujeitos a tantas simpatias ou antipatias como nós. Eles têm tanto conhecimento ou ignorância como nós. Então, nós definitivamente não vamos tomar como última palavra aquilo que o Espírito diz. Porque a última palavra só pode dizer é Deus. Ou algum espírito que tem uma evolução muito elevada, coisa que não acontece aqui conosco na Terra. Porque os espíritos que transitam conosco são espíritos ainda ligados à Terra ou com débitos em relação à Terra. Se aquele espírito está curando uma porção de gente, e é interessante que os espíritos curadores são alemães, né? Uma boa parte, Dr. Hans, Dr. Frederick von Stein, Dr. Fritz, né? Pelo menos 3 a gente já conhece, ou conheceu, né? São todos alemães. Não sei, até hoje eu não entendi porque os alemães, como espíritos, vêm aqui tratar a gente. Deve ser alguma particularidade deles, né? Mas há outros espíritos que curam. Então, mas por que que o Dr. Fritz vem, Dr. Hans vem, Dr. Frederick vem? Por quê? Porque ele tem que trabalhar para melhorar o lado dele. Ele precisa vir a esse mundo pesado e tirar cânceres e tumores e situações, às vezes, que a medicina não consegue necessariamente curar. Então, ele é um indivíduo que trabalha para resgatar o seu processo evolutivo. Porque um espírito mais evoluído, ele não vai se envolver conosco, a não ser aconselhando lá em cima, como os espíritos, os bons espíritos, lá em cima, os espíritos bons, que são os espíritos que têm boa índole, os bons espíritos, ou espíritos que têm conhecimentos científicos, são os espíritos sábios também, ou os espíritos superiores, né? Que legaram para nós a codificação kardecista, né? A nossa codificação que reúne a ciência, a virtude e a bondade em si mesmo. Então, eles trabalham mais no nosso mental, passando ideias, passando conceitos, instruindo, evangelizando, e não entrando na matéria, porque isso não é com eles. Tem outros que fazem melhor que eles isso. Então, quando nós temos essa visão, eu diria, justa da vida espiritual, em que há diferenças e espíritos de todos os matizes, de todas as tendências, nós não empolgamos mais, nós não deixamos empolgar mais com mensagens espíritas. Não deixamos mais nos empolgar com os aconselhamentos espíritas. Nós observamos aquilo e vamos pensar no que aquilo tem realmente de realidade para nós, realmente de efeito para nós, ou de significação para nós. Mas nós não temos mais essa fé fanática. Por isso que a gente ficou rodando aqui, para tirar o fanatismo, rodamos, mas é na lógica formal, e ficamos ainda, né, desculpa, mas é um saco, Rosane. É um saco também, com essas provas experimentais, mas que vão nos dando uma dimensão exata do que está se passando conosco. E mais, esses espíritos, todos estão atuando sobre nós.
Cada pessoa que a gente conhece traz junto com ela um grupamento de espíritos. Não se esqueçam isso. Cada pessoa que entra na sua casa traz junto com ela um grupamento de espíritos. Ela e os espíritos que acompanham ela. Desde o anjo de guarda até o obsessor, e se for um sujeito de mau caráter, uma porção de espíritos mau caráter, pela lei da afinidade. Então, a vida ela está sempre interagindo, espíritos conosco e nós com os espíritos. E são eles que realmente dão a intuição para que nós possamos ter as nossas ações boas ou mais, dependendo de como nós nos ligamos a eles. Então, era isso que nós queríamos dizer a vocês, dar essas noções de hoje, e o nosso tempo, a aula terminou mais cedo. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí. João, capítulo 5, versículo 24, né? Ou ao contrário. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí eu digo, e aquele que não crê, que não ouve a palavra, esse morre não, todos os espíritos são imortais. Aí, sim. Não. Aí você vai entender que a Bíblia é um texto imperfeito, do ponto de vista informativo. Ele tem muitas alegorias, muitas metáforas e muitos reducionismos e muitas deturpações. Para quem estuda um pouco, né, Ângela, de estilo literário, vê que a Bíblia realmente foi muito mexida. Não é crer. Crer é a graça dos protestantes, porque você vai ser salvo o ato de crer. Exato. Pela fé. Lutero diz que nós vamos ser salvos pela fé. Então, se nós tivermos fé, nós seremos salvos. Mas não é a fé que vai nos salvar. Nós temos a fé em Deus, sim, mas nós temos que ter ações no bem. Lógico que se a gente tem a fé no Deus, a gente vai ter uma série de transformações. Quando a gente acredita em Deus, essa própria crença em Deus não modifica o nosso comportamento. Mas não é sim, fé. Mas esse salvar, que eu digo, todos nós somos imortais, tanto o que crê quanto o que não crê. Ele diz aqui, não entra em juízo. Então o juízo, Jesus disse que no juízo separará o joio do trigo, né? Separará aqueles de boas ações com os outros de não boas ações. E os que não têm boas ações seguirá para a nação onde haverá ranger de dentes e tais. Então eu acredito que isso seja, essa turma será separada em espírito, é claro, não é em corpo físico, em espírito, para um outro planeta mais atrasado do que a Terra, para que os que fiquem aqui evoluam. Então a Terra passa, que o Espiritismo diz que vai passar de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Então, para esses que ficarem aqui se regenerar e evoluir, é preciso que saia essa outra turma que está travando essa evolução. Não é bem assim, Jorge. Essa turma não está travando a nossa evolução. Eles estão travando a evolução deles. Trava se nós nos envolvermos com eles. Tudo isso é uma prova. Se você quer ir no meio, entrar no meio dos marginais, em algum lugar que eles estão, você está sujeito a ser roubado, tirar o seu relógio, enfim, baterem em você. Então você tem opção para ir lá no meio dos marginais. Mas se você não quer entrar no meio dos marginais, você não vai sofrer nem roubar o seu relógio,
nem te bater e fazer você sofrer. Você vai para um outro meio. O que nós temos que entender é que o nosso direcionamento é sempre mental, é sempre psicológico e de uma conotação de juízo moral. Quando nós temos um valor ou um juízo moral mais elevado, que não deixa de ser um juízo, nós não entramos nessa região dos marginais e não sofremos com ele. E pela lei da causa e efeito e das afinidades, há uma separação natural, espontânea. Os bons vão ficar aqui, como Jesus diz, aquele que me segue já tem a sua testa marcada, porque os bodes serão separados das ovelhas. Os bodes ou as ovelhas ficarão à minha direita e os bodes à esquerda, ou seja, uns sofrerão e outros se salvarão, em aspas, do sofrimento, mas isso é uma coisa... Hein? Eu não estou preocupado que eles caminhem para lá. Eu gostaria que eles não caminhassem. Mas eu também. Está escrito. Mas a Bíblia também, como eu disse, não é esse livro 100% escrito. Ele sofreu muitas modificações nos concílios. Tivemos diversos concílios, que são as reuniões dos cardeais, sob a presidência do Papa, né? E lá eles decidem o que vão reescrever na Bíblia, né? Tem o concílio de Constantinopla, que nos anos 500, que nega a reencarnação. Até então a encarnação estava na Bíblia, né? Enfim, não é um livro perfeito, mas dentro daquilo que ela pode escrever, nós podemos absorver a moral, que essa Jesus não tirou. Não conseguiram tirar, essa nós podemos conseguir. Então, o nosso objetivo, o objetivo da doutrina é nos fazer melhores. E fazer melhor é justamente nos depurarmos, tirarmos qualquer ressentimento, qualquer mágoa, compreender que a pessoa ignorante não é má. Quando nós temos essa compreensão que aquele que nos prejudica tem que ser visto como um ignorante e não como uma pessoa ruim, nós então deixamos de ter esse problema e aceitamos o que se passa. Bem, o nosso tempo terminou. Eu peço desculpas a você se eu fiz alguém aí ficar insatisfeito, mas as coisas correm como a gente pode fazer. Tem um dia que é melhor, um dia que é pior, um dia que pode ser mais alto, outro dia ser menor, mas a minha pretensão é fazer de você pessoas melhores. É isso, tem que tirar aqui. Valtinho, ajuda aqui. Tem dinheiro aqui? Não tem dinheiro. Está mentindo. Não, porque esquentou aqui agora. Depois eu coloco. Obrigado. Bota aqui, ó. Obrigado. Bem, então nós estamos encerrando a nossa aula. Vamos pedir aí o Amilcar para... Senhor Jesus, ficamos aqui com a frase que o Espírito respondeu a Allan Kardec sobre a vida eterna, quando ele diz: não seria melhor dizer
felicidade eterna para os espíritos puros, em vez de apenas vida eterna, quando todos têm uma vida eterna porque são espíritos, os bons e os maus? E o Espírito responde: isso é questão das palavras que vocês usam, mas desde que vocês se entendam, é isso que importa. O que importa é nós fugirmos dessas questões de semântica, dessas questões de casuísmo que tantos levaram a perder tempo dos eruditos, aqueles que faziam as interpretações bíblicas. O que importa é nós sentirmos nos corações nossos esse sentimento de amor ao próximo. E entendermos a dinâmica da lei do progresso, da lei da evolução, cujo motor são as nossas próprias ações e sentimentos. É sabermos sermos tolerantes, indulgentes, sabermos ser benevolentes, praticarmos sempre a caridade. E a caridade maior é aquela espiritual que vem da nossa origem, como espírito para outro espírito, através de uma prece ou algo mais. Assim, Senhor, pedimos que abençoe todos esses nomes que se encontram aqui nesses papéis, em que colocamos a mão esses aqui para a irradiação, para os seus lares, os hospitais e os lugares em que se encontram. E pedimos muito por esses desencarnados, que possam receber aonde estiverem a ajuda espiritual e a misericórdia divina. Assim, Senhor, em vosso nome e pelo nome, em nome de Deus Onipotente, antes de encerrarmos a nossa reunião, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste, que é uma prece que fazemos em português, porque é a prece que entendemos. É a prece que a minha mãe me ensinou a falar, é a prece que meu pai me ensinou a falar. Eu não sei latim, eu sei português. E eu preciso de falar o português, porque ele toca o meu coração, que é minha língua mãe. Vamos falar a nossa língua e vamos vibrar naquilo que a nossa língua diz sobre o Pai Nosso. Todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 29 de julho do ano 2013, pela graça de Deus. Amém.